Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a todos os senhores, porque tem essa importância, o nosso trabalho flui por causa de todos os senhores. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é culto. Culto é bem importante assim, cultuar o sagrado. Mas para cultuar o sagrado nós temos que ter uma referência dentro de nós o que é sagrado. Porque muitos acham assim que sagrado é o pai, sagrado é a mãe. Precisa de ver o que eles estão fazendo para merecer a consideração. Sagrado é aquilo outro, e nós vamos aceitando assim e não vamos fazendo uma referência. E é bem importante assim, porque cada vez que nós desviamos das referências corretas, nós vamos tumultuando a nossa vida. Dificilmente uma pessoa questiona por que ela se encontra sem saúde, sem saber, sem ser considerada. Então a falta de consideração, a falta de saúde, a falta do saber está porque a pessoa não trabalhou dentro dela para cultuar o sagrado. Ela foi caminhando na vida recebendo as informações. E é bem importante assim, muitas pessoas acham assim que está relacionado a dinheiro. Nível social é dinheiro. Tem que lembrar assim, por ter dinheiro não quer dizer que tenha nível. É bem simples assim. Ter nível dentro de nós para compreender o grau em que nós estamos e o grau que nós precisamos de melhorar. Perceber-se. Então o sagrado a pessoa tem que lembrar assim, tem que ir fazendo as diferenças. O cultuar o sagrado. As religiões chamadas cristãs, muitas delas os seguidores dos papas, colocaram Maria de Nazaré como a mãe primordial. E as pessoas vão seguindo, vão tumultuando a vida de cada um. Então a pessoa tem que lembrar assim, que nós, adultos, envelhecidos, também recebemos auxílio. Do jeito que aquela criança recebe auxílio, é só observar assim, toda a época aquela criança recebe auxílio e recebe presentes. E no período de aniversário daquela criança, muitos adultos ainda perguntam para a criança que tipo de presente ele quer. Então as referências, o adulto também teria que ter esta condição de receber auxílio para a sua vida interna. Então o nível é interno, fica bem fácil assim de observar quando a pessoa não tem costume bom. Então, ela convive com qualquer pessoa. Teve que descer o nível dela. Mas ela é dona daquela empresa, ela tem aquele cargo, mas ela desceu naquela empresa para sobrevivência, ela tem aquele nível, que ela conhece bem aquelas funções. Mas na sua vida interna, cada pessoa tem que lembrar assim, a referência é cultuar o sagrado. Para isso a pessoa tem que lembrar o que é o sagrado. Esse auxílio que Jesus trouxe, e ele trouxe auxílios precisos. Primeiro, que ele ensinou que entre um ser humano e o Criador não precisa de intermediário. Que o ser humano pode conseguir, ele sozinho, sem frequentar lugares. Aqueles que frequentam lugares não fazem uma observação daquilo que eles colocam ali como sagrado. E ele vai respeitando aquelas informações que transmitem a ele, como se fosse sagrado. E ele vai cultuando. Só que tem uma coisa bem grave assim. A pessoa cultuou errado, não tem importância. Só que ela não tem como receber auxílio verdadeiramente. A gente sabe que precisa. Porque tem muitas decisões que a pessoa precisa de pensar. E é bem interessante, porque nós sempre fazemos cálculos de receber benefícios. É assim que nós vamos caminhando. E nós sempre vamos dando uma de tirar vantagem. Dificilmente a gente faz um trabalho, um benefício, porque aquele trabalho precisa de ser feito. A pessoa faz a função porque ela vai ganhar um benefício daquela função. Tem o trabalho de sobrevivência, que a pessoa também precisa de analisar. Porque no trabalho de sobrevivência é diferente. A pessoa foi contratada para fazer aquela função, então ela vai ter uma remuneração daquela função. Cultivar pensamentos nobres, ser polido, ser coerente, ter perspectiva.
aproveitar bem o tempo que nos foi concedido. Porque tem um ensino que fala assim, que fizestes do tempo que te foi concedido. Então o horizonte, a nossa perspectiva, o horizonte. Então todas as referências que nós recebemos e que nós transmitimos precisa ser muito cuidadosa, ser muito criteriosa, porque tem as referências que falam assim que Jesus é filho do Espírito Santo, que a gestação de Maria não teve aquela necessidade de ter tido a parte masculina. E nós vamos aceitando. Então as referências de Jesus ter sido filho de uma virgem está sempre relacionado àquela mulher nunca tinha tido filhos, mas a necessidade de ter tido companheiro, isso é necessário, porque para toda gestação na matéria grosseira é necessário o equilíbrio. Isso é bem simples assim, as leis que o Criador instituiu. E nós vamos caminhando em cima das informações erradas que nós não refletimos, nós aceitamos. Então o que acontece? Vamos ficando entorpecidos. E é bem grave assim, porque quando a pessoa fica muito entorpecida, ela tem necessidade de entorpecer-se mais, porque ela não se aguenta. Então ela tem necessidade de entorpecer. Fica bem fácil assim de observar uma pessoa que está tendo dificuldade para pegar no sono. Ela tem necessidade de entorpecer, mas ela não analisa a sua vida. Ela está tendo uma oportunidade de ver o caminho que ela está caminhando. Porque na referência comum que nós conhecemos, que anteriormente era mais utilizada, falava assim que a pessoa deu com os burros na águas. Quer dizer assim, se a pessoa está transportando sal e deu com os burros na água, ela perdeu toda a carga. Mas se ela está transportando algodão e ela deu com os burros na água, ela tem que liberar o burro imediatamente daquela carga, senão ela vai perder os animais. Então, de todo jeito, dar com os burros na água é isso, o jeito que nós fazemos. Nós não vamos observando o normal, as coisas normais. Então, nós vamos sempre trabalhando de uma maneira que não precisamos de pensar. Agora, para voltarmos para a pátria do Espírito. Podemos fazer o que queremos, mas para voltar para a pátria do Espírito, a dignidade de ter vindo para a matéria grosseira, de ter tido as informações, organizar essas informações que precisam de serem organizadas dentro de nós para voltarmos para um lugar melhor. Se nós viemos para a matéria grosseira, fazer um estágio. Nesse estágio, fica bem fácil assim a comparação numa empresa. A pessoa foi para um estágio, ela recebeu muitas informações. Agora, no setor dela, ela passa a liderar aquele setor, naquela empresa, porque ela é mais enriquecida do que todos os outros. Agora nós nos encontramos na matéria grosseira. Recebemos as informações erradas, não trabalhamos dentro de nós, porque dentro de nós é que temos que clarear, ver que existe coerência e ver que não tem coerência, como o nascimento do Filho de Deus. Que Maria foi uma mulher virgem. Essas incoerências, então não fazemos nenhum trabalho de coerência. Então o que acontece? Entorpecemos. E é bem sério, porque aquele funcionário que fez o estágio e agora ele não tem nada para dar para a empresa, assim que for possível, a empresa vai substituí-lo. Porque ele não aprendeu nada, ele não tem nada para enriquecer a empresa. Então, nós não serviremos na vinha do Senhor. Então, no reino do milênio é assim. Aquele que vai apresentar uma serventia. É bem importante assim. Se a pessoa não tem nenhum saber, não tem serventia. Isso é físico, isso é verdadeiro. No reino do milênio, qual é a função que eu terei? Como é que nós vamos trabalhar no reino do milênio? Com a coerência, com aquilo que Jesus trouxe, fazer ao próximo aquilo que queres receber. E nós sabemos assim, que tudo que nós fazemos, nós ficamos ligados. Uma fala, um gesto, um ato bom, uma convivência, uma informação, uma instrução. A pessoa passou por uma limitação, ela superou a limitação.
de todas as ordens, convívio com o filho, de saúde, de relacionamento, e uma pessoa agora apresenta na mesma condição que esse apresentou anteriormente. Ele tem como dar o saber, mas tem que observar assim, que para que ele receber o saber, tem que ser numa entonação bondosa. Se a pessoa não tem entonação bondosa, ela pode dar o saber verdadeiro, mas o outro não aceita, não entra. E é bem interessante assim, porque o termo não entra era bem interessante com as crianças que não obedeciam anteriormente. Então a mãe estava ali dando orientação e a criança estava dispersa. Depois a mãe dava os posicionamentos e falava assim: não entra nada nesse ouvido seu, mas é o tom da voz. É isso que nós temos que observarmos. Para que eu sirvo? Eu tenho que observar o tom de voz que eu estou usando. Por tuas obras te reconhecereis. Não é a obra material da pessoa, de ter feito essa obra, ou ter feito aquela outra obra, de ter isto ou ter aquilo. Não, a intenção bondosa, que eu tenho que possibilitar que exista uma intenção bondosa nos meus atos. Então o outro vai ficar ouvindo, o outro vai receber. Culto, cultuar o sagrado. Primeira coisa, tem que saber o que é sagrado. Se não soubermos o que é sagrado, então nós vamos caminhar como os nossos pais caminharam, sem perspectiva, sem horizonte, sem definição. Os conhecidos dos nossos pais, sem saúde e entorpecendo na velhice. Isso é grave, porque nenhuma pessoa observa do entorpecente, que tira dor de cabeça, tira dor do pé, tira dor das costas. Mas a pessoa esquece que para tirar dor de qualquer parte do corpo, tem que entorpecer todo o corpo, tem que anestesiar toda a corrente sanguínea. Nós sabemos assim que ficou anestesiado, perde a lucidez. Isso é grave para aquela pessoa. Então, nos mantermos lúcidos, tem que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade. Isso é bem importante, assim, cada um ir observando a necessidade de ter o auxílio, porque quando Jesus disse assim, virá um outro que não ele, então o que ele disse? A complementação dos seus ensinos viriam, e essa complementação é o livro Na Luz da Verdade. E a gente vai observando ali que tem as orientações, tem as informações, mas também tem a advertência, porque a pessoa está recebendo a informação e ela está ficando qualificada, mas ela não está usando, então ela será punida, porque descuidou. Então aquele funcionário que teve possibilidade de fazer um curso fora e que descuidou durante esse período que ele fez o curso, que não trouxe nada para a empresa, é a mesma coisa, utilidade. Se nós não apresentarmos dentro de nós um movimento de lembrar assim que todas as coisas que trouxeram, principalmente os seguidores do Papa, então o que acontece? Não teremos serventia, estamos caminhando de qualquer maneira pela vida. Então a pessoa tem que ser muito cuidadosa, cada um de nós, ou amadurecer. Fica bem fácil assim, se não tivermos o amadurecimento, não temos serventia. Se não apresentarmos uma utilidade, não tem serventia em qualquer coisa na vida. É só observar assim as referências que nós conhecemos no ambiente de trabalho, na moradia daquele um. Não precisamos de ir para lugares para percebermos as coisas dentro da moradia mesmo, o tempo que nós estamos usando para nós mesmos, cultuar o sagrado. Então a pessoa tem que fazer muito esforço de observar assim a referência que cada um tem do sagrado. Então os 10 mandamentos nos traz uma referência muito importante, porque o primeiro mandamento, que muitos acham que é adorar imagens, também é adorar o filho, adorar a mulher, adorar o marido, adorar os bens materiais. Então o que aconteceu ali? A pessoa está caminhando na vida
porque as coisas estão fáceis para ela, o plantio que ela fez no período anterior. Mas assim que começa a truncar a sua vida, então ela quer auxílio. E é bem interessante, porque se conversa com uma pessoa, com outra pessoa, todos falam que quer auxílio. Mas se perguntar que tipo de auxílio, a pessoa vai ver assim, para a vida interna da pessoa, ela não sabe. Ela não sabe nenhuma coisa que ela precisa para ela. Então ela quer auxílio para as coisas externas, para ela caminhar mais facilmente como ela vinha caminhando. Para nós percebermos como nós somos, nós temos que fazer uma diferença de ter auxílio interno. É essa a importância que nós precisamos de ter. Então o auxílio interno quer dizer assim, uma orientação correta, ver como é que nós estamos pensando, porque nós sabemos que nós hoje estamos exatamente de uma maneira que pensávamos anteriormente. Então, como nós estamos pensando para melhorar a nossa compreensão dos ensinos. Então, essa melhora a pessoa tem que lembrar assim, que não é para um período, é todos os dias da nossa existência. Quando uma pessoa quer ter paz dentro dela, então a referência que ela tem é conhecendo o livro Na Luz da Verdade. Essa é a referência. Cultuar o sagrado. Então as referências que nos colocaram sobre a virgindade de Maria, sobre a Rainha do Céu, tem que observar que existe grau, a graduação, e que o espírito humano tem o limite de ver o grau em que ele se encontra. No grau em que ele se encontra, ele tem que procurar compreender direito. E para isso ele tem que aprender a ouvir a sua voz, aprender a observar como ele fala. Isso é bem importante assim, porque normalmente no tom da nossa voz está a intenção. Isso é para todas as pessoas, em todas as fases da vida da pessoa, está a intenção. E fica bem fácil assim se a pessoa começa a fazer esse trabalho com ela. É bem importante compreender o sagrado. E tem que lembrar assim, a criança recebe auxílio, mas o adulto, na fase de amadurecido, também ele recebe auxílio. Mas para o adulto receber auxílio, ele tem que ter o saber. Porque ele tem que saber o que ele precisa e qual é o procedimento que ele precisa de ter para receber os auxílios. E que tem que diferenciar que não é auxílio somente para a vida de matéria grosseira. O auxílio da vida de matéria grosseira, se a pessoa está trabalhando com ela, ela adquire uma convicção, um saber, um posicionamento na vida, porque como cada um está trabalhando para não desequilibrar com perspectiva, então o que acontece? As coisas de matéria grosseira ficam mais firmes. O trabalho que a pessoa tem para sobreviver fica mais fácil, porque ele passa a ser secundário. A vida dele interna passa a ter um valor maior. Isso é bem importante assim a gente ir observando. Com esse valor, a pessoa vai caminhando mais facilmente na vida. Tem aquela referência assim bem importante, que a pessoa pode ser solitária, mas ela não é triste. Ela sempre se mantém alegre, porque independente das condições externas que a vida está apresentando, dentro da pessoa tem a perspectiva. Então o culto é assim, quando cultua o sagrado, porque o sagrado é somente Deus. Santo é somente Deus, que nos possibilitou esta morada na terra. Junto com os espíritos humanos, ele possibilitou também outros seres. E que se cada um observa, todos esses outros seres que habitam a terra, é só observar nos animais domésticos, nas aves e muitas outras espécies. Aquele que tem a facilidade de relacionar esses animais que vivem na moradia, só possibilita a alegria para aqueles que vivem naquela moradia. Então quer dizer que o Criador possibilitou que nós tivéssemos a morada para termos o amadurecimento
E junto com os espíritos humanos, ele possibilitou também outro ser vivo, facilitando a vida dos seres humanos. Quer dizer assim, que tudo foi nos facilitado. Então é da nossa responsabilidade agora aprender a usar aquilo que nós temos, de observar assim a facilidade que temos de usar termos que descemos, de usar expressões que, de uma maneira geral, quem fica prejudicado é aquele que usa, porque ele irradia daquela maneira, e aquela condição bem importante assim. Nós sabemos que existe um esforço. A pessoa está procurando edificar uma casa ou fazer a limpeza naquela moradia, então a pessoa pode estar concluindo, mas se der um vento forte na conclusão, então ele terá que reiniciar o trabalho. Se a pessoa está fazendo a limpeza numa fase já concluída e se houver um imprevisto, então a pessoa tem que reiniciar as funções. Então na nossa vida é assim. Se nós não aproveitarmos o tempo que nos foi concedido, nós teremos que reiniciar a nossa vida. E é bem interessante, porque se nós estamos fazendo um trabalho de descer, nós temos que lembrarmos assim, que na época atual tivemos uma mãe que nos possibilitou uma condição. Como nós descemos, possivelmente nós vamos arrumar uma nova mãe numa condição menor. Então o que vai acontecer? A pessoa pensa assim que será mais fácil para ela, não será mais fácil, será mais dificultoso, porque o ambiente que vai ter também vai ser um ambiente mais dificultoso. Então o anseio verdadeiro para melhorar-se, as referências que nos trouxeram de cultos e que nós fomos aceitando, como o culto de Maria, como a gravidez de Maria e muitas outras referências assim, então o que acontece? Os nossos conceitos foram descendo, então nós vamos descendo também. Então numa nova fase, o nosso nível vai ser menor. O nosso ambiente de trabalho, aqueles que nos orientarão nos primeiros períodos da nossa existência, serão orientações menos qualificadas. Então uma pessoa tem que lembrar assim, voltar para a pátria do Espírito. Teríamos que voltar enriquecidos. Se não enriquecemos com os conhecimentos, então não vamos voltar. A graduação, isso é físico, não tem como mudar a graduação. Se uma criança está no 3º ano, não tem como amanhã ela ir para a sala do 7º ano. Ela não tem como assimilar, falta muitos degraus aí, muitas graduações e também graduação na sua idade física. Então é bem importante assim, na nossa vida interna é a mesma coisa. O graduar-se é todo um instante. E é bem importante assim, porque nós sabemos assim que uma pessoa quando está caminhando num caminho que ela não conhece e esse caminho não apresenta limpo, essa pessoa é muito cuidadosa. Ela procura ter todos os meios possíveis para caminhar naquele caminho, para não ter consequência nenhuma para ela. Então, na nossa vida interna, é o mesmo procedimento. Se nós não conhecermos como nós estamos caminhando, a maneira que precisamos de caminhar, então não vamos chegar a um destino. O Criador mandou o seu Filho, trazendo a referência do amor, representando o amor, a bondade. Depois mandou o Filho do Homem, trazendo as informações com o livro Na Luz da Verdade. Quer dizer assim, por ter tido esses benefícios, muitos acham assim que somos importantes. Não somos importantes. A referência de importante é só observar na moradia. Se temos importância na moradia, não temos importância. Um filho sai da moradia, muitas vezes o companheiro sai daquela moradia. Então o que acontece? Não tem importância nenhuma a pessoa. Na criação é o mesmo procedimento. Se não ficarmos bem atentos, não teremos significação. Aquela referência que fala assim que muitos grãos se perdem. Então quer dizer assim que na colheita, muitos espíritos humanos não terão utilidades.
É esta referência quando fala assim que para voltarmos para a casa do Pai, temos que nos encontrarmos amadurecidos. Aquela referência do filho pródigo, quando voltou. Então, para nós voltarmos para a nossa região de origem, todas as referências sobre aquilo que foi transmitido de uma maneira assim, querendo melhorar o que Jesus trouxe, se nós seguimos esses conceitos, então não temos serventia. Isso é bem importante assim. Se nós não temos importância na nossa moradia, na criação também não teremos importância se nós não aprendermos as informações e as instruções corretamente. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. Percebermos como nós somos, o grau que nós temos e como é que precisamos de melhorar. E a melhora é toda a época da nossa existência, não é para um período. E a pessoa tem que lembrar assim, quando uma pessoa ganha um prêmio por um mérito que ela fez naquela empresa ou naquele concurso, durante um período, aquele mérito, aquele prêmio, a pessoa valoriza muito. E ela mostra para as pessoas. Depois, com o tempo, aquele prêmio vai ficando no esquecimento. Quer dizer assim, ganhou um prêmio, se não fizer esforço para ganhar outro, aquela pessoa já não tem mais significação. Na nossa vida interna, por termos desenvolvido uma condição de ter tido um instante de lucidez, não é suficiente, porque o instante de lucidez é um pequeno trecho do caminho. Então, para continuar tendo um valor, a pessoa tem que continuar esforçando para continuar merecendo, para continuar tendo novas compreensões. Tem que movimentar. A gente vai observando assim, no nosso corpo físico, se não tivermos o movimento que precisa de ter, então a pessoa vai ficando para trás. Naquela empresa, se a pessoa não continua movimentando, a pessoa é substituída. Na nossa compreensão é a mesma coisa. Por ter tido uma compreensão, não é uma significação de um estado de evolução. Culto é uma condição que cada um precisa de ter para compreender direito os ensinos e melhorar-se. Para evoluirmos, nós temos que fazer um movimento diariamente. Cada pessoa tem que trabalhar com ela mesma para ela ir evoluindo. Culto é o sagrado. Somente Deus é santo. Se colocarmos outras coisas no lugar do sagrado, nós não estamos cultuando. Consequentemente, nós não teremos como receber os auxílios. Pois se caminhamos no caminho e não verificamos se o caminho está correto, então o que acontece? Não teremos como ser auxiliados. Não fizemos esse trabalho. Por não fazermos o trabalho de verificando se o caminho que nós estamos caminhando está correto, então é da responsabilidade individual. Voltar para a pátria do Espírito, a pessoa tem que lembrar, tem que conhecer os mandamentos. Se conhece um só, não é suficiente. Que é a mesma coisa, se foi feito somente uma tarefa, não é suficiente. Então a melhor a pessoa tem que lembrar que toda a época da sua vida. Porque quando nós vamos evoluindo, nós vamos mudando dentro de nós e nós vamos ampliando a nossa compreensão. Então, o jeito que nós compreendíamos anteriormente, com o amadurecimento, vamos discernir melhor aquilo que precisa de ser discernido. Toda a época da nossa existência é assim. O trabalho é um movimento.